Esta semana, então, nós veremos na nossa quarta aula sobre o direito matrimonial canônico, o cânon 1057, que nos fala do que realmente produz o matrimônio, o que faz acontecer o matrimônio. Então, o parágrafo primeiro nos ajuda a entender que é o consentimento das partes legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis que faz o matrimônio. Este consentimento manifestado legitimamente por pessoas juridicamente hábeis não pode ser suprido por nenhum poder humano. Então vejam bem, este legitimamente manifestado significa que o consentimento ele tem que ser manifestado de acordo com aquilo que está estabelecido no direito, de acordo com a forma canônica estabelecida pela Igreja. Então, não é qualquer consentimento, né, que vai produzir o matrimônio sacramental católico. Né? Então, este consentimento, primeiro, precisa ser legitimamente manifestado e por pessoas juridicamente hábeis, ou seja, que já tenham a idade suficiente, né, que não exista entre as partes a impotência, que uma das partes não tenha já contraído o matrimônio sacramental anteriormente, que não tenha o sacramento da ordem ou voto público perpétuo de direito pontifício, Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, que não tenham consanguinidade, principalmente na linha reta e na linha colateral até o segundo grau, que não sejam, que não tenham um certo parentesco, não por consanguinidade, mas por afinidade, que isso nós vamos ver um pouco mais à frente, o que significa cada um desses, né? Ou até mesmo de afinidade, parentesco legal e assim por diante. Então, estas pessoas que vão prestar o consentimento, elas não podem ter nenhum impedimento dirimente, nenhum daqueles 12 impedimentos dirimentes. E que também nós vamos ver a partir do Cânon 1095, que sejam pessoas naturalmente hábeis para poder prestar um consentimento, seja habilitados com o uso suficiente de razão, maturidade psicológica suficiente e que não tenham nenhum transtorno psicológico, nenhum problema psicológico. E claro, então, a pessoa que contenha um problema psicológico, uma imaturidade natural e uma ausência de suficiente uso de razão, então é uma pessoa que juridicamente ela não está hábil. Então, este matrimônio manifestado de acordo legitimamente por pessoas juridicamente hábeis, né, não pode ser suprimido por nenhum poder humano, né, a não ser aqui, é claro, o caso de um matrimônio rato e não consumado, como nós veremos mais a seguir. Então, o primeiro parágrafo nos fala do que produz o consentimento e o segundo parágrafo nos fala o primeiro parágrafo nos fala o que produz o matrimônio e o segundo parágrafo nos fala, então, o que produz o consentimento.
O consentimento também precisa ter a sua validade. Então, vejam bem, o consentimento matrimonial é o ato de vontade. Primeira coisa para se produzir um consentimento. E ele tem que ser um ato da vontade dos cônjuges, pelo qual um homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher, não dois homens e duas mulheres, mas um homem e uma mulher, por aliança irrevogável. Então, a minha vontade não pode ser aquela vontade, se não der certo, a gente separa. Eu estou casando porque está grávida. Estou casando porque estou sendo obrigado. Estou só casando porque eu vi nela determinada qualidade. Então, neste caso, esta aliança irrevogável, este ato da vontade, ele não estará de acordo com aquilo que é necessário para o consentimento. Então, o que é necessário para que o consentimento seja produzido? Um ato de vontade, ou seja, um ato positivo da vontade, né, ao qual um homem ou uma mulher vão, então, por aliança irrevogável, ou seja, os dois não têm o direito de revogar esta aliança, se entregam e se recebem mutuamente para constituir matrimônio. Então vejam que constituir matrimônio significa se entregar, né? Se entregam, os dois se entregam e se recebem mutuamente ao mesmo tempo. Então, o que produz o matrimônio é o consentimento, e o que produz o consentimento é o ato positivo da vontade, né? Levando em consideração que neste ato positivo da vontade, as pessoas estejam juridicamente hábeis, ou seja, capazes de positivamente, né, dar um consentimento que seja válido. O ato, então, que constitui o matrimônio, que faz o matrimônio acontecer, é o consenso, o consentimento das partes, manifestado legitimamente, ou seja, segundo o direito canônico, entre as pessoas juridicamente hábeis, ou seja, que não tenham nenhum impedimento. Então, este consentimento não pode ser suprido por nenhuma autoridade humana. O consentimento matrimonial é o ato da vontade que não pode estar prejudicada, com a qual o homem e a mulher, com pacto irrevogável, se dão e se aceitam reciprocamente para constituir o matrimônio. Então, o matrimônio exige o amor, com certeza, mas este elemento não é imprescindível. Ou seja, para a validade do matrimônio, mesmo que não tenha amor, basta que os dois queiram o casamento e aceitem o contrato como é estabelecido pelas Sagradas Escrituras e pela Igreja. Então, lembra quando nós falamos nas aulas anteriores em relação aos fins objetivos do matrimônio, bem dos cônjuges, geração e educação da prole, nós falamos também nos fins subjetivos. O amor aqui é um fim subjetivo, mas ele não é necessário para a validade do matrimônio. É claro que o amor é que vai fazer com que os dois queiram o matrimônio, mas pode acontecer que não exista tanto amor, mas que os dois de fato queiram o casamento e aceitem o contrato matrimonial como é estabelecido pelas Sagradas Escrituras, e nós poderíamos depois olhar o texto Mateus 19, de 1 a 9,
né, e como está estabelecido pela doutrina da igreja. Se eu aceito, quer dizer, se eu tenho condições, né, se eu não tenho nenhum impedimento dirimente, né, se eu estou hábil, capacitado para o matrimônio, basta que com o ato positivo da vontade eu o aceite como ele é, como está estabelecido pelas Sagradas Escrituras e como está estabelecido pela Igreja. Os elementos essenciais do matrimônio infiere são muitos. Né? O matrimônio que está sendo feito, está sendo realizado, no momento em que o consentimento está sendo dado. O que se requer, então, para a validade do matrimônio? Ou seja, a capacidade natural dos sujeitos contraentes, como está estabelecido no Cânon 1095, tá? Que eles tenham esta capacidade natural de aceitar e de cumprir os direitos e deveres do matrimônio, a capacidade jurídica, ou seja, que não tenham nenhum impedimento dirimente, tá? Mais propriamente a habilidade jurídica, segundo a terminologia canônica, ou seja, a partir do batismo, nós adquirimos direitos e deveres na igreja. Mas esta capacidade jurídica ou esta habilidade jurídica não significa que nós a tenhamos no exato momento do nosso batismo. Isso requer que a lei me diga quando que eu vou poder requerer da igreja esta minha capacidade jurídica, que são, então, dentro daqueles impedimentos dirimentes, vícios do consentimento, reforma canônica, que vão determinar quando que eu estou realmente capaz para o matrimônio. A efetiva manifestação do consentimento, ou seja, o consentimento precisa ser manifestado de alguma forma, não pode ser mentalizado, ele precisa ser manifestado. Se nós olharmos, por exemplo, lá no livro do Gênesis, quando Deus disse, façamos a luz, e a luz foi feita, ou seja, Deus manifestou a sua vontade de fazer a luz. Façamos os animais, e os animais foram feitos, ou seja, Deus manifestou a sua intenção de criar os animais. Façamos as plantas, Deus manifestou a sua intenção de fazer as plantas. Então, se nós não manifestarmos a nossa intenção, a intenção do consentimento, não podemos dizer que o matrimônio é válido porque não houve uma manifestação externa daquele meu desejo interno. A sua manifestação externa é legítima, segundo o direito e por pessoas juridicamente hábeis. Então, aqui se requer que estas pessoas que manifestem o consentimento, né, este consentimento deve ser manifestado de acordo com o direito e por pessoas juridicamente hábeis que não tenham um daqueles 12 impedimentos dirimentes e que tenham esta capacidade natural para contrair o matrimônio. O consentimento é o elemento essencial, mais importante no matrimônio infiere, que está sendo realizado, porque é o elemento constitutivo, o que produz o matrimônio. Sobre isso, o Código de Direito Canônico, né, trata nos cânones 1095 ao 1107. Aqui se trata, né, da habilidade, da capacidade da pessoa de poder, segundo a sua vontade, dar um consentimento válido. Então, ela tem que estar naturalmente habilitada, né, e que ela, então, dentro destes cânones, não contenha o seu consentimento, na verdade, não seja um consentimento viciado. No cânon 1057, se estabelece o princípio de caráter geral, ou seja, o ato que constitui o matrimônio é o consentimento. Segundo o conhecido princípio do direito romano, acolhido também nos ordenamentos civis, nuptias consensus facit,
ou seja, de Ulpiano. Ulpiano era um jurista romano lá do segundo século, faleceu em 223. Então, ele dizia assim, no direito romano, que o que faz as núpcias, é o consentimento. Tal consentimento manifestado legitimamente por pessoas juridicamente hábeis não pode, então, ser suprido por nenhum poder humano. Aqui nós temos, então, o caráter sacramental do matrimônio. Quando Jesus dá ao matrimônio o caráter sacramental, ele dá ao matrimônio, né, este caráter de indissolubilidade, né, e, portanto, nenhuma autoridade humana poderá desfazer esse matrimônio, exceto em alguns casos, como nós veremos um pouco mais a seguir. Segundo a doutrina tradicional da Igreja, o cano 1081, parágrafo 2º do Código Pio Beneditino, que é o Código de Direito Canônico de 1917, definia o consentimento matrimonial como o ato da vontade com o qual cada uma das partes contraentes se dá e aceita. E essa definição, então, foi mantida, foi mantida no cânon 1057 atualmente. Então, o direito perpétuo e exclusivo sobre os corpos em ordem aos atos que por si são aptos para a geração da prole. Era uma definição restringida e unilateral, essencialmente fisiológica, né, como nós vimos aqui esta descrição do cano 1081 do Código Pio Beneditino, ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine actus perseaptus ad proles generationem. Então, o direito perpétuo exclusivo sobre o corpo, né, é muito restrito, né, apenas a direito a corpos e ao ato para a geração da prole. Era uma definição restringida e unilateral, essencialmente fisiológica, pela qual, a partir dos anos 40, foi objeto de ásperas críticas da parte de muitos autores, os quais sustentavam uma concepção mais completa e personalista do matrimônio. Esta nova concepção, então, prevalece no Concílio Vaticano II, que na Constituição Gaudium et Spes, do número 48 a 49, talvez poderiam ler estes dois números, define o matrimônio como uma íntima comunhão de vida, né? Não apenas direito de corpos ou ato próprio para a geração da prole, mas como uma íntima comunhão de vida e de amor entre os cônjuges, os quais, mediante a recíproca doação, né, como está lá no cano 1057, 1056, 1057, tendem à sua integração e ao mútuo aperfeiçoamento. Então, qual é, na verdade, o fim último do matrimônio? É aquele de integração, né, e mútuo aperfeiçoamento, que os dois se aperfeiçoem e façam, então, este caminho de santidade e aperfeiçoamento para o reino de Deus. O mesmo conceito foi expresso por Paulo VI na encíclica Humanae Vitae, de 25 de julho de 1968, que vocês podem ler no número 8. No matrimônio, por meio da recíproca doação pessoal, própria e exclusiva, os cônjuges, eu prefiro cônjuges, tendem à comunhão recíproca com a qual se aperfeiçoam um ao outro e colaboram com Deus na geração e na educação da nova vida. Então, vocês vejam que aqui nós temos uma definição muito mais completa e mais personalista em relação ao matrimônio e não apenas uma definição tanto fisiológica como era do cano 1081 do Código de 1917.
Evidentemente, as afirmações do magistério possuem caráter doutrinal, não jurídica. A norma jurídica é formulada no Cano 1057, parágrafo 2º, e, inspirando-se no ensinamento do Concílio Vaticano II, define o consentimento matrimonial como ato da vontade, tá? Isso que está no parágrafo 2º, 1057, com o qual o homem e a mulher se doam e se aceitam a si mesmos como um pacto irrevogável para constituir o matrimônio. Segundo a definição acima, o objeto do consentimento matrimonial não é somente o ius in corpus perpetuum et exclusivum, né, o direito perpétuo exclusivo dos corpos, como era no Código de 17, mas a própria pessoa dos contraentes, os quais se dão e se aceitam reciprocamente enquanto cônjuges. Podemos dizer na sua conjugalidade, em toda a riqueza dos componentes e valores do seu ser, para formarem realmente o consórcio de toda a vida, de acordo com o Cano 1055, parágrafo 1º, Consortium totius vitae. A una caro, uma só carne do texto bíblico. Deus só une, de fato, o que está de acordo com o seu projeto e não de acordo com o projeto de cada um. Então, o matrimônio não é um projeto do noivo ou um projeto da noiva, que fazem o contrato da forma que acharem melhor. Pelo contrário, o matrimônio é um projeto de Deus. Deus só une, então, em matrimônio, aquele noivo e aquela noiva que estiverem de acordo com o que está sendo determinado pelo texto bíblico para o matrimônio sacramental. É esse consórcio de toda a vida, entendido como vínculo jurídico, a nota constitutiva do matrimônio in facto esse, que se fez, né, o que se está fazendo. E que se fez. Infiere é que está se fazendo. In facto esse, que se fez. E é em tal perspectiva que o matrimônio possui uma dimensão bruscamente personalista. Então, os dois pessoalmente, com um ato exclusivo da sua vontade, manifestam um consentimento, aceitam o contrato matrimonial de acordo com o que está sendo estabelecido pelo texto bíblico, de acordo com o que Deus quer para o matrimônio. Então, com o seu consentimento, eles vão formar um consórcio de toda a vida, uma comunhão recíproca, onde eles se aceitam reciprocamente enquanto cônjuges, se dão e se recebem, né, na vida matrimonial. Então, esta é uma rápida explicação em relação ao Cano 1057, que nós acabamos de estudar, sobre o que produz o matrimônio, que é o consentimento, e o que produz o consentimento, que é um ato de vontade do homem e da mulher, que por aliança irrevogável se entregam e se recebem mutuamente para constituir matrimônio.